Seja muito bem-vindo! Nessa aula, eu irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 1 do volume 2, sobre transformação da matéria. Esse material é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de irmos para as resoluções, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e dê um like nessa aula, certinho? Também nos siga nas demais redes sociais. Aqui é a Simone Mairink, professora de Química do Escola Online. Das questões propostas nesse material, vamos introduzir os conceitos teóricos importantes. Primeiro conceito, o que é a transformação da matéria? Transformação da matéria é a modificação que a matéria pode sofrer com ou sem mudança na sua composição. Toda e qualquer modificação que vai ocorrer na matéria pode ser considerado um fenômeno. E esse fenômeno ele pode ser classificado como físico ou químico. O fenômeno físico, ou também chamado de transformação física, vai ser aquela transformação em que a matéria vai continuar a mesma, não vai alterar a sua composição. Antes do processo ocorrer é uma determinada matéria e após o processo ocorrer continua sendo a mesma matéria. Mas então, Simone, o que muda? Muda o estado físico dessa matéria. Por exemplo, gelo. E aí, houve um processo de aquecimento e esse gelo se transformou em água líquida. Mas é a mesma matéria, é água, só que água no estado sólido e água no estado líquido. Então, uma transformação física, ou também chamado de fenômeno físico, é quando só ocorre a mudança do estado físico da matéria. A matéria permanece a mesma. Já uma transformação química, ou também chamado de fenômeno químico, vai ocorrer a mudança da matéria, uma transformação na matéria, uma reação química. E a matéria que a gente tem antes da transformação é diferente da matéria que a gente tem após a transformação. O tipo de organização dessa matéria vai ser diferente, certo? Então, dessa forma, a gente diferencia o fenômeno físico do fenômeno químico. Então, vamos às questões. Atividade 1. Veja os esquemas a seguir. Primeiro esquema, água. Então, vai passar uma corrente elétrica por essa água e vai gerar gás hidrogênio e gás oxigênio. Segundo processo, gelo. É fornecido calor e esse gelo se transforma em água. Água oxigenada, por meio da ação da luz, vai se transformar em água e gás oxigênio. Está pedindo para a gente classificar cada transformação em fenômeno físico ou químico. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a matéria antes do processo e a matéria após o processo. Se for a mesma matéria, nós classificamos como físico. Se for matéria diferente, nós classificamos como químico. Então, no primeiro processo, água, e aí está se transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio. É a mesma matéria? Não. Houve reação química? Sim, é uma reação química que foi promovida por corrente elétrica. Nós chamamos de eletrólise. Então, é um fenômeno que nós classificamos como químico. Segundo processo, o gelo, por meio do calor, se transformou em água. É a mesma matéria antes do processo e após o processo? Sim. Gelo é água no estado sólido e a água nessa situação é a líquida. Então, houve só mudança de estado físico. Então, o processo 2 ele é classificado como físico. Água oxigenada e após a transformação a gente tem água e gás oxigênio. Por favor, não confundam. Água oxigenada também é conhecido como o peróxido de hidrogênio. É uma substância de fórmula H2O2. Água oxigenada é diferente de água. A molécula de água, a fórmula é H2O. E
a matéria que nós temos antes é diferente da matéria que nós temos depois, após a transformação. Logo, nós classificamos como um processo químico, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Produção de plástico a partir do petróleo. Então, o petróleo ele vai passar por um processo que a gente chama de destilação fracionada e parte desse material que foi separado pela destilação fracionada vai passar por um processo químico e aí que nós chamamos de polimerização e vamos chegar ao plástico. Então, para se chegar ao plástico a partir do petróleo, precisa-se de um processo químico, de reações químicas. Então, sim, essa alternativa é um fenômeno químico. Alternativa B. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Pergunto, mudou o material? Não mudou, continua sendo cobre. Fios de cobre, barras de cobre. Porém, com uma estrutura diferente, mas é a mesma matéria, é cobre. Então, a letra B não é fenômeno químico. Fabricação da coalhada a partir do leite. Então, o leite vai ser adicionado substâncias nesse leite e aí o leite vai se tornar a coalhada. Pergunto, tem como pegar a coalhada e voltar a ser leite? Não tem. Então, esse leite passou sim por um processo químico, um fenômeno químico. Então, letra C também é uma alternativa que nós iremos marcar. Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Bom, nesse processo não está ocorrendo reação química, está ocorrendo simplesmente uma solubilização de um soluto no solvente. O soluto açúcar ou, no caso, sal na água. Aí me questionam, mas está formando uma solução. Ok, mas é possível a gente retornar à situação inicial, a gente separar essa mistura de água e açúcar e de água e sal. Então, como é possível voltar às substâncias de origem, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Produção da gasolina a partir do petróleo. A gasolina ela é obtida por meio do petróleo. É uma fração do petróleo. Essa fração ela é obtida por um método de destilação fracionada, que é um método de separação de mistura. Esse método de separação simplesmente separa as substâncias já existentes no petróleo. Não houve, então, nenhum tipo de reação. Então, produção de gasolina a partir do petróleo também não é um fenômeno químico. Prego enferrujado. A ferrugem que aparece é um óxido de ferro. Antes, o prego só tem ferro e a partir do momento que ele vai se enferrujando, vai se formando, vai ocorrendo uma reação química no ferro e transformando em óxido de ferro. Então, sim, é um processo classificado como fenômeno químico. Queima da gasolina. Qualquer queima, qualquer combustão, qualquer reação que produz energia, que é no caso uma combustão, uma queima, sempre será um fenômeno químico. Fotossíntese realizado pelas plantas. Então, o processo fotossintético é um processo que vai envolver trocas gasosas. Então, na fotossíntese, o gás carbônico, ele, por meio do processo fotossintético, vai produzir gás oxigênio. Então, sim, tem reações químicas. E por último, decomposição da luz solar por um prisma. Aí muita gente pensa assim, nossa, decomposição. Claro, se está decompondo é um fenômeno químico, mas tomem cuidado. Nessa situação da luz solar, luz branca, passar por um prisma e vai haver essa fragmentação da luz branca em diversas cores, que a gente até assemelha a um arco-íris, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, certinho? Não está ocorrendo aí nenhum tipo de reação química, apenas uma separação das cores, da luz branca, certinho? Então, as alternativas que iremos marcar em relação ao fenômeno químico
são letra A, C, F, G e H. Certo? Então vamos para a próxima atividade. Atividade 3. Em qual das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química? Primeira, o reflexo da luz nas ondas onduladas pelos ventos lembram-se os cabelos de seu amado. Então, reflexo da luz é uma transformação química? Não, é igual a gente viu no exercício anterior, decomposição da luz por um prisma. Não está ocorrendo nenhum tipo de reação, é apenas um fenômeno físico. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Então, chama da vela. Então, chama da vela é uma queima, é uma combustão. Como também eu disse na questão anterior, toda combustão é uma transformação química. 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Então, gelo derretendo é um fenômeno físico ou químico? Físico, né? Só está ocorrendo aí a mudança de estado físico da água. E a última passagem, com o passar dos tempos, começou-se a sentir como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, a passagem tesoura enferrujando é um fenômeno físico ou químico? É um fenômeno químico. O processo de enferrujar é o aparecimento de substâncias oxidadas, são óxidos, certo? Então, é uma reação química. Então, estão corretas apenas 2 e 4, letra D, certo? Próxima questão, questão 4. As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Primeira, digestão de um alimento. É um fenômeno físico? Não, né? Se o alimento está sendo digerido, no estômago vai estar ali ocorrendo reações químicas. No nosso estômago nós temos o ácido clorídrico e ele ajuda nessa digestão dos alimentos. Então é um fenômeno químico. A primeira, ela é falsa. Água oxigenada por meio da ação da luz, se tornando água mais oxigênio gasoso. É uma reação química? Sim, é uma reação química. Antes do processo a gente tem água oxigenada, após o processo nós temos substâncias diferentes, água e gás oxigênio, certo? Próxima, queima de fogos de artifício. É um fenômeno físico? Falso. Como eu disse para vocês, toda queima, toda combustão é um fenômeno químico. Transformação do gelo em água é um fenômeno físico? Sim, está ocorrendo só a mudança do estado físico da água. Sublimação do iodo sólido é uma reação química? Primeiro, o que é sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. É uma transformação física. Então, é falso. Não podemos classificar como reação. Está pedindo para dar a soma dos itens corretos. Então, os itens corretos foi 2 e 8, somatório 10. Última atividade, atividade 5. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial, na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, primeiro, a evaporação de um ou mais de seus componentes, 2, a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo, 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação, classificada respectivamente como. Então, a primeira transformação, gente, A1, evaporação de um ou mais de seus componentes. O que é evaporar? É a substância passar do estado líquido para o gasoso. É uma mudança de estado físico. Então, classificamos como um fenômeno físico. 2.
decomposição e consequente diminuição da quantidade de um composto. Então, decomposição de um composto nada mais é que a sua degradação. Essa substância, antes de ser decomposta, ela tem uma certa característica, uma certa composição, e após ser decomposta vai formar outras substâncias de outras composições. Então, é uma transformação química. E a última formação de compostos indesejáveis é a mesma situação da decomposição. Se está formando compostos indesejáveis, está ocorrendo uma reação química. Então, 1 físico, 2 químico e 3 químico, chegando então à resposta letra B. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de dar o like nessa aula, de se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula. Abraços!